se a gente te falasse que o pai do Andy e até mesmo o Sid já não estão mais vivos? Pai do Andy. Andy, o antigo dono do Woody, vivia com sua mãe e irmã mais nova. No entanto, o seu pai nunca apareceu. E isso leva muita gente a acreditar que ele faleceu antes mesmo do primeiro filme. Afinal, o pai nunca nem chega a ser citado, como se fosse um assunto proibido dentro da casa. Agora, olha que curioso. No primeiro filme, a família está justamente de mudança, e a mãe do Andy aparece cuidando dos dois filhos sem nenhuma menção ao pai. Isso fez surgir a teoria de que ele poderia ter falecido antes da história. A mudança pode ter acontecido porque eles precisaram comprar uma casa mais barata, visto que a senhora Davis teve que começar a sustentar a família sozinha. Tem quem acredite que Andy foi presenteado com Buzz Lightyear justamente para superar o luto pelo seu pai. Nesse caso, Andy teria passado o primeiro Toy Story sem dar atenção ao Woody, não apenas por agora preferir o Buzz, mas sim por o cowboy representar a época em que seu pai estava vivo. Bem triste, né? Mas esse é apenas o primeiro dos 11 personagens de Toy Story que morreram. É isso mesmo, vem aí mais um Team Vídeos pra você curtir. Sid. Sid traumatizou muitas crianças com seus brinquedos modificados. O que poucos sabem é que ele apareceu como um fantasma em um certo filme da Pixar, o que praticamente confirma que ele não está mais vivo. A sua última aparição na franquia foi em Toy Story 3, em que já estava mais velho e trabalhando como lixeiro. Mas essa não foi sua última aparição na Pixar. Em Viva, A Vida é uma Festa, Coco, vemos um torneio de música entre fantasmas. Olhe só para esse esqueleto cabeludo e dê um zoom na camisa dele. A sua camisa tem um símbolo de caveira, o que a faz ser idêntica à camisa que Sid veste. E antes que você diga que é uma coincidência, Sid continuou usando essa camisa mesmo depois de virar adulto, como vimos em Toy Story 3. Sem contar que Sid demonstrou adorar música, já que ele estava escutando música e dançando em sua participação especial em Toy Story. Então faz todo sentido vê-lo participar de um torneio musical. Parece que ele se distrai com músicas mesmo quando faz outras tarefas. Será que ele sofreu um acidente enquanto escutava um rock pesado e por isso virou um fantasma? É, sim, possível que o esqueleto em Viva seja outra pessoa, mas é uma coincidência grande demais. E sabemos bem que poucas coisas são meras coincidências dentro da Pixar. Emily. Outra personagem que tem muitas chances de estar morta é a antiga dona da Jessie, Emily. E por um motivo muito simples. Emily foi uma criança há muitos anos, em meados da década de 60, tanto que ela ia aparecer em Toy Story 5 como uma idosa. Porém, a cena foi descartada por algum motivo. Um possível motivo para isso é que os artistas da Pixar podem ter achado mais interessante a ideia de que Emily não está mais viva. Ninguém fala isso em voz alta no filme, mas tem uma forte evidência de que isso é verdade. Outra família está vivendo na antiga casa dela. Agora presta atenção, isso não confirma que Emily morreu. Ela pode simplesmente ter se mudado. Mas, como ela já seria uma senhora muitos anos depois de abandonar Jessie, existe a possibilidade de que nem esteja mais viva na época atual da franquia. Isso conversa muito bem com a mensagem que toda a franquia Toy Story passa, de que o tempo passa, as pessoas mudam e nada permanece sendo a mesma coisa para sempre. É triste pensar que Jessie nunca mais verá a Emily. Wheezy. Emily não é a única que simplesmente desapareceu com a passagem do tempo. Entre os próprios brinquedos do Andy, existe um caso ainda mais estranho. Wheezy. Tudo indica que ele também não está mais vivo. No segundo filme, o pinguim já era um brinquedo deixado de lado. Mas as coisas pioraram pro coitado, porque ele desapareceu da franquia a partir de Toy Story 3. Neste filme, ele só apareceu em um flashback. Olha só pra ele, no meio dos outros brinquedos, sem nenhum destaque. Neste filme, Woody cita que o Wheezy e outros brinquedos foram doados ou vendidos, e isso significa que nunca mais o veremos. Tem outro motivo pelo qual a gente nunca mais vai vê-lo. O dublador original de Wheezy, Joey Ranft, faleceu em 2005 por conta de um acidente de carro. A Pixar tem uma tradição de não substituir dubladores que faleceram. Quando uma tragédia dessas acontece, o personagem desse dublador desaparece ou, no máximo, aparece sem ter falas. É uma espécie de homenagem para mostrar que ninguém é substituível. Sendo assim, podemos ter certeza de que o Wheezy nunca mais vai aparecer na franquia. É realmente possível que ele tenha até mesmo falecido fora de tela após ter sido doado. Será que um dia vamos ter uma resposta sobre como o pinguim está hoje em dia? Se você também acha uma pena que esses personagens nunca mais aparecerão em Toy Story, comente aqui embaixo #triste.
Betty, a namorada do Woody, é outra que, pelo menos por muito tempo, parecia que nunca mais retornaria, até Toy Story 4 revelar a verdade. Assim como Wheezy, Betty, Bo Peep desapareceu após Toy Story 2, com a explicação de que ela tinha sido doada ou vendida entre o segundo e o terceiro filme, no qual apareceu apenas em um flashback. Veja só ela bem no cantinho. É claro que muitas teorias começaram a surgir a partir daí, com pessoas acreditando que, na verdade, Betty havia caído da estante e quebrado, já que ela é muito fácil de quebrar por ser feita de porcelana. Felizmente, Betty retornou em Toy Story 4 e provou que ainda estava viva. Foi assim que descobrimos que, após ter sido doada, a namorada do Woody parou em uma loja de antiguidades, mas saiu de lá e começou a viver uma vida de aventuras como uma boneca sem dono que ajuda outros brinquedos perdidos ou abandonados. Combat Carl. Uma das primeiras mortes em Toy Story é a do Combat Carl, porque ela aconteceu no primeiro filme, quando ele foi explodido na frente de todo mundo. E o culpado por isso foi Sid. Aí entra a dúvida: o Combat Carl realmente faleceu? Por ser um brinquedo, pode ser que a explosão apenas o tenha deixado muito quebrado, né? Bem, isso poderia ser verdade, mas esse Combat Carl nunca mais foi visto em toda a franquia. Outros bonecos do modelo Combat Carl foram aparecendo no decorrer da franquia, com um novo dando as caras em Toy Story 5, mas aquele que foi explodido por Sid nunca mais deu sinal de vida. E isso fala por si só. Quem diria que o primeiro filme teria uma das tragédias mais brutais de toda a saga? Buster. Não são apenas os brinquedos e os humanos que sofrem tragédias em Toy Story. Buster, o cãozinho do Andy, também faleceu. Ele foi introduzido no primeiro Toy Story, quando o Andy tinha apenas 6 anos, mas continuou na franquia até Toy Story 3. No entanto, esse já não era mais o mesmo Buster animado de sempre. Como o terceiro filme da franquia se passa vários anos depois e o Andy já tem 17 anos, Buster está bem mais velho e cansado, com pelos brancos. Essa foi a última vez que o vimos, mas 2 filmes foram lançados depois desse. Toy Story 5 se passa cerca de 4 anos após os acontecimentos do segundo longa, uma vez que Bonnie tinha 4 anos em Toy Story 3 e tem 8 no filme mais recente. E sejamos sinceros, na última vez que vimos Buster, ele não estava com cara de quem conseguiria viver mais 4 anos. Infelizmente, é improvável que ele continue vivo até os dias de hoje. Entretanto, Buster não foi o único animal de estimação a ter um destino infeliz em Toy Story. Sammy. Em Toy Story 5, conhecemos um animalzinho que faleceu sem nem mesmo aparecer. Sammy, a lagartixa da Bonnie. Quem aparece em seu lugar é Sammy 2, seu substituto. E os brinquedos sabem muito bem que não é a mesma lagartixa. Mas sabia que até mesmo o Sammy 2 faleceu? Pois é, isso não é mostrado na animação em si. São os créditos que denunciam esse segredo. Porque uma lagartixa completamente diferente do Sammy aparece. E em cima dela aparece o nome Sammy 3. Então sim, a segunda lagartixa da Bonnie perdeu a vida após os eventos de Toy Story 5 e foi substituída por uma nova lagartixa. Aposta quanto que em Toy Story 6 nós vamos conhecer o Sammy 4. Isso é meio triste, mas o próprio filme trata isso como uma piada macabra. Se inscrever é rápido, fácil e deixa você sempre por dentro de tudo que rola por aqui. Bora lá? Chuckles. O fim de certos personagens ficam escondidos até nos créditos, como o caso do Sammy. Outros são ainda mais estranhos, porque o personagem simplesmente some sem nenhuma explicação. E esse é o caso de Chuckles, o palhaço que simplesmente desapareceu sem aviso. Ele foi bem importante em Toy Story 3, sendo quem fala do Lotso para Woody, já que foi amigo do urso no passado. Porém, Chuckles não dá as caras em Toy Story 4, nem no quinto filme. E olha que o palhaço estava entre os brinquedos da Bonnie no final de Toy Story 3, indicando que ele faria parte da turma do Woody a partir daí. O problema é que, assim como o Wheezy, ele foi tirado da franquia por um motivo da vida real. Seu dublador original, Bud Luckey, faleceu em 2018, um ano antes do lançamento de Toy Story 4. Então, a tradição da Pixar de aposentar personagens de dubladores falecidos entrou em ação, e o Chuckles simplesmente sumiu. O estranho é que, dessa vez, sequer houve uma explicação dentro da história para isso. O Wheezy foi
foi doado ou vendido. Já Chuckles simplesmente não está mais na casa da Bonnie e ninguém toca no assunto. Pete Fedido. O vilão de Toy Story 2, Pete Fedido, Stinky Pete, teve um dos destinos mais cruéis que um brinquedo poderia ter, e então sumiu sem deixar vestígios, como se nem estivesse mais vivo. E talvez ele não esteja mesmo. Mas qual foi o destino cruel dele? No final de Toy Story 2, Pete foi pego por uma garotinha que adora estragar seus bonecos, como o Sid. Ele percebeu isso quando viu que a Barbie da garota estava com o rosto todo pintado. Isso era o pior pesadelo de Pete Fedido, já que o objetivo dele era ser preservado para sempre em um museu. O vilão nunca mais apareceu após esse final merecido, mas podemos ter certeza de que nada de bom aconteceu com ele depois disso. Na melhor das hipóteses, Pete está até hoje na casa daquela garota bagunceira, todo sujo de tinta e glitter. Mas, sendo realista, a garotinha deve ter deixado ele ser devorado por um cachorro, ou pode tê-lo jogado no lixo. São apenas exemplos, mas exemplos bem possíveis. O mais perturbador, ele sequer teve o fim mais triste de Toy Story, porque esse título vai para o próximo personagem, Lotso. Toy Story 3 não poupou esforços em fazer Lotso pagar por seus crimes, porque o vilão está vivendo um pesadelo completo. Isso se ele ainda estiver vivo. O ursinho que atormentou a creche Sunnyside foi transformado em um acessório de caminhão de lixo, sendo obrigado a engolir moscas pelo resto da vida. Foi assim que Lotso se despediu da franquia, porque ele nunca mais apareceu. E seu caso é bem pior que o de Pete Fedido. Afinal, Lotso nem pode se mover. Ele vai ficar preso no mesmo lugar até estragar completamente por causa da chuva e da sujeira. Na verdade, as chances de ele ter sido destruído após os eventos do filme são grandes. Como Lotso estava em um caminhão de lixo, assim que o lixeiro se cansar dele, o próximo passo vai ser jogar o ursinho no incinerador do lixão. Irônico, visto que a turma do Woody quase foi incinerada e Lotso não tentou salvá-los. É possível que o ursinho tenha passado uns anos preso no caminhão antes de ser completamente incinerado. Nós sabemos que ele era bem mau, mas dá até vontade de sentir pena dele quando olhamos para as coisas desse jeito. Antes de ir embora, dá uma olhada nos 2 vídeos que estão na tela. Valeu pela companhia e até a próxima!